Bom dia! Hoje teremos uma aula sobre botânica, na qual falaremos um pouco sobre os principais filos do reino Plantae. O primeiro filo é o das briófitas, que são plantas que possuem um pequeno porte e são avasculares, ou seja, não possuem vasos condutores de seiva. São mais conhecidas como musgo e habitam em ambientes mais úmidos. Elas podem crescer sob diferentes superfícies, como solos, pedras, troncos de árvores e paredes. Como vocês podem ver, esses pontinhos brancos não vai dar para ver de tão perto, mas é um pouco até visível. Eles são os esporófitos, certo? Eles abrigam os esporângios e são os locais onde os esporos são produzidos por meio de meiose. Quando os esporos são liberados no ambiente, eles reiniciam o ciclo de vida e assim vai nascendo os novos musgos. Agora a gente vai falar um pouco sobre as pteridófitas, que são plantas vasculares, ou seja, possuem tecidos condutores de seiva, que são o xilema e o floema, e não possuem sementes, assim como as briófitas. Os principais exemplos são samambaias, avencas e as cavalinhas. Essas bolinhas que aparecem na superfície da folha são os soros. Eles abrigam os esporângios, onde se desenvolvem os esporos. Quando os esporos amadurecem, os soros abrem e os esporos caem no solo. Cada esporo pode germinar e originar um prótalo, que é uma plantinha em forma de coração. E dessa forma, continua o ciclo de reprodução para dar início a novas plantas. Agora a gente vai falar sobre a gimnosperma. As gimnospermas são plantas que possuem sementes, mas não produzem frutos e nem flores. São vasculares e possuem caule, raiz, folhas e sementes. O seu ciclo de vida ocorre através da polinização, que pode ocorrer pelo ar, conhecido como anemófilo. Esse exemplo que está passando para vocês agora é uma tuia holandesa. Ela é um tipo de conífera, ou seja, uma gimnosperma que a gente encontrou aqui na nossa cidade. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a angiosperma, que são plantas que apresentam raiz, caule, flores, folhas, frutos e sementes. Por isso, são consideradas mais complexas. É o grupo mais diversificado de plantas que estão presentes em vários ambientes, desde os aquáticos até os áridos. Nelas existem duas subdivisões, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. As monocotiledôneas possuem apenas um cotilédone na sua semente, e ele é responsável pela transferência de nutrientes para as plantas. E as dicotiledôneas possuem dois cotilédones. Então, agora a gente vai mostrar para vocês diferenciar as folhas, certo? Primeiro, a gente vai diferenciar as folhas paralelas. Elas possuem nervuras paralelas entre si, por isso seu nome. Como vocês podem ver nas imagens a seguir, elas estão presentes nas plantas monocotiledôneas. Alguns exemplos desse tipo de planta são o milho, a orquídea, o bambu, entre outros. Agora vamos falar das folhas reticulares ou reticuladas, que elas são comuns em dicotiledôneas e possuem nervuras que se ramificam a partir dessa nervura principal que está no meio e formam uma espécie de pena. Elas ficam parecidas com uma pena.
Alguns exemplos de dicotiledôneas são o feijão, o ipê e a vitória régia. Então, pessoal, agora a gente vai mostrar para vocês a diferença entre as flores, certo? Então, pessoal, essas imagens e vídeos que vão aparecer para vocês, elas são um exemplo de flores monocotiledôneas que são conhecidas como orquídeas, certo? A gente encontrou ela aqui na nossa cidade, mas elas não são comuns porque elas vivem em florestas tropicais, entendeu? Elas precisam de umidade e nossa cidade ela é bem quente. Então, as flores monocotiledôneas têm sépalas e pétalas em geral, organizadas em base 3, que são as trímeras. Então, pessoal, como eu falei anteriormente para você, elas são de difícil aparecimento aqui na nossa cidade, porque é o seguinte, o ar seco, ele aumenta o risco de aparecimento de doenças e pragas, e tipo, isso pode atrapalhar na floração, fazendo as flores secarem mesmo antes de se abrirem. E um fato interessante sobre as orquídeas é que, tipo, quando as flores e folhas delas caem, não é porque a flor está estragada, certo? É porque ela precisa cair para outra poder nascer. E assim vai dando início ao novo ciclo dela. Nessa imagem fica bem clara as partes dela para vocês verem. Então, gente, tá bem claro para vocês, mas eu vou só dar ênfase nisso aqui. Onde tem essa bolinha circulando e puxando a setinha para o lado direito é a coluna, certo? Já nesse tracinho é o labelo, também tem as sépalas e as pétalas. As flores dicotiledôneas possuem sépalas e pétalas, geralmente organizadas em base de 5, que são os pentâmeras, mas raramente também possuem de 2 ou de 4. Bom, gente, essa flor que está passando para vocês agora, ela é uma flor de hibisco, que ela é muito comum aqui na nossa cidade e em locais de clima equatorial, subtropical, tropical e temperado. Esse tipo de flor, ela tem uma característica bem importante que é que ela pode se adaptar muito bem às regiões à beira-mar, em solos arenosos e argilosos, pois ela suporta muito bem a salinidade. Bom, aí nessa imagem dá para ver bem o androceu, que é a parte masculina, e o gineceu, que é a parte feminina da flor. Esses vários pontinhos amarelos são os estames, eles são responsáveis por portarem os grãos de pólen. E os estigmas, que são essas quatro anteninhas aí da ponta, eles são responsáveis por receber os grãos de pólen. O ovário, ele é um órgão responsável pela produção dos óvulos, que após a fecundação dão origem às sementes e o ovário dá origem ao fruto. E o estilete, que é esse fio aí, é um tubo que liga o ovário ao estigma. Nessa outra foto, dá para ver a parte mais externa da flor. O pedúnculo é o que sustenta a flor. As sépalas são geralmente menores que as pétalas, são tipo umas pétalas, mas são menores. E as pétalas são essas partes que são geralmente mais coloridas da flor, que dão cor à flor. Já o cálice é o conjunto de todas as sépalas e a parte mais externa das flores. Agora a gente vai mostrar as raízes e a gente vai diferenciá-las, ok? Primeiro a gente tem aí uma raiz monocotiledônea, que ela se origina-se de um ponto onde partem ramificações finas e é aproximadamente do mesmo tamanho, certo? Eu tô sentindo que ela tá aparecendo. Esse exemplo que a gente usou aí é uma grama, certo? É um exemplo bem comum, assim como a cana e o milho.
As raízes dicotiledôneas, elas são conhecidas por serem pivotante ou axial. Elas são caracterizadas por possuírem uma raiz principal e dessas raízes partem várias raízes laterais. E para encerrar, a gente vai mostrar aqui as sementes e diferenciá-las. Bom, essa partezinha que está do lado direito é o cotiledone do milho, certo? Então, o milho só possui o cotiledone, por isso o nome, monocotiledone. Vem de um. Como já foi falado, o cotiledone transfere nutrientes para as células em desenvolvimento. Agora, a gente vai falar sobre um feijão. Ele é um bom exemplo de dicotiledôneo, pois ele possui dois cotilédones, que são essas duas partes em branco, quando você divide o feijão ao meio. Ele acaba sendo uma reserva de energia da semente e tem a função de possibilitar que a planta possa germinar e crescer. Bom, gente, a aula é isso. Espero que vocês tenham entendido. E se restar alguma dúvida, estarei esperando todos vocês no núcleo.